difusão do cristianismo. Então, toda a estrutura e organização que o Império Romano tinha foram muito importantes para ajudar a igreja naquele momento. Então, nós vimos, lembra lá no começo do curso, a unidade de língua, a segurança que havia nos caminhos, nas navegações, etc, etc, etc. Tudo isso facilitou a difusão do cristianismo. Era fácil viajar no Império Romano, havia uma língua única, havia segurança nas estradas, porque havia guardas, etc, etc. O Império era imenso, havia uma unidade cultural muito grande. Então era muito fácil, isso facilitava a difusão do cristianismo. Ocorre, porém, que chegou um momento em que o Império Romano começou mais a atrapalhar que a ajudar. Porque os imperadores acabavam interferindo muito na vida da igreja, ou querendo interferir, sem conhecer teologia, sem conhecer sequer o catecismo muitas vezes. Então essa mesma providência divina, que é a providência divina é o governo de Deus na história, né? O modo como Deus vai governando a história. A providência divina que tinha feito uso do Império Romano, agora vai permitir um outro fato histórico que vai levar à destruição do Império Romano. E a Igreja Católica, que agora já estava forte, ou relativamente forte, né? Bem estabelecida, depois das perseguições que tinham acabado, ela então vai também se ver livre do Império Romano. Primeiro a capital vai deixar de ser Roma, e a igreja vai continuar em Roma. Depois toda a civilização ocidental praticamente vai ser destruída pela invasão dos bárbaros, e vai ficar só a igreja. Então, a única instituição que sobreviveu à invasão dos bárbaros foi a igreja. E a igreja que venceu os bárbaros, convertendo-os ao cristianismo. Então, isso aqui tem o cristianismo só era o catolicismo, né? Então, aqui já tinha heresias. Então, já tinha, por exemplo, o arianismo. O arianismo que vai negar a divindade de Cristo. Então, muitos desses bárbaros, quando invadiam o Império Romano, já eram arianos. Vai falar um pouquinho sobre isso aí também. E aqui tem uma coisa bastante interessante, que o Império Romano era então um império decadente e moribundo. Então o Império Romano estava numa decadência moral enorme, e os bárbaros chegaram cheios de força e vitalidade. Para os bárbaros a grande virtude era a virtude da guerra, eles eram todos guerreiros, e eles vão então acabar com todos aqueles romanos que estavam vivendo nos piores pecados possíveis, contra a pureza, de gula, de homossexualismo, um monte de crimes e pecados que eles viviam metidos. Então, o império sendo destruído pelos bárbaros, e os romanos ainda assim vivendo em festas e etc, e coisas piores. Então a igreja vai usar essa vitalidade dos bárbaros, que é a imagem que a gente pode ter é a seguinte: os bárbaros é como se fossem uma grande floresta, com muita vitalidade, com muita força, com muita energia, mas sem ordem. E a igreja vai pegar essa floresta e vai transformá-la num jardim, chamado Idade Média. Então, convertendo os bárbaros, que a igreja vai começar a criar aquilo que ficou conhecido na história como a cristandade. Tá? Você ia perguntar alguma coisa, Joaquim? Sim, Diga. A origem dos bárbaros. Então, a origem dos bárbaros. Então, vamos começar com a origem dos bárbaros. Né? Quem eram os bárbaros para os povos romanos? Né? Para os romanos, existiam, primeiro, o povo helênico, os gregos, que eram ultra civilizados, mas em decadência. Existiam os romanos, que eram os civilizados e civilizadores. Existiam os bárbaros, que eram os povos que viviam fora do limite do império. Os bárbaros eram selvagens? Não, não eram. Eram povos semi-selvagens, eles eram nômades. Então, para o romano, o povo não civilizado, como é que eles definiam um povo não civilizado? O povo não civilizado era o povo que não tinha pão.
E isso é bem verdadeiro. Porque um povo, para ter pão, ele precisaria ter cultura. Cultura no sentido agrícola. Então precisaria estar fixado num lugar. Ele tem que plantar e dá tempo de colher. Ele não é nômade, então ele cultivava o trigo. Depois ele sabia, com aquilo, preparar algo. Tinha que ter um forno, tinha que transformar aquilo em farinha. Então o povo que tinha pão era civilizado. Né? Então onde veio o nome? Por que eles chamavam esses povos de bárbaros? Né? A palavra bárbara, bárbaro, é uma onomatopeia. Que isso aqui, como os romanos não compreendiam a língua que eles falavam, então eles diziam que aquilo era um blá blá blá, um brá brá brá, que foi dar a palavra bárbara. Então, para os romanos, esses povos então viviam fora, eram povos limites, e qual era a raça desse povo? Os primeiros a invadir eram os germanos. Esse povo, eles eram divididos, germanos. O que quer dizer germanos? Ger quer dizer lança, e men quer dizer homem. Então, eles eram os lanceiros, os homens que usavam lanças, que viviam com lanças. Porque, como eu falei para vocês, a grande virtude dos bárbaros era a virtude da guerra. Para eles, o homem livre era aquele capaz de tomar em armas e lutar. Então, todo garoto queria ser, quando crescesse, queria ser soldado. Porque todo o resto, todo que era soldado, era servo. Então, como era um teste para ver se o menino ia ficar soldado. Quando ele completava 12 anos, eles se reuniam na praça, um lugar de reunião deles. Eles tinham lugares de reunião, faziam reuniões. Por exemplo, tinha reuniões que eles faziam nas noites de lua cheia para decidir alguma coisa importante. O modo de aprovação, quando alguém dava uma ideia, eles batiam os escudos, eles tinham cantos, etc. E quando o garoto fazia 12 anos, ele então ia numa reunião e chegava um soldado, que já era um lanceiro, e dava desse menino com toda a sua força no seu cabeça. Se ele caísse no chão ou chorasse, ou não aguentasse firme, ele estava reprovado. Não ia poder ser um soldado. Se ele aguentasse firme, ele podia ser soldado. A igreja vai pegar parte disso aí e vai usar no sacramento do crisma. Que é por isso que no sacramento do crisma o padre, o bispo, dá uma bofetada no crismando. Porque ali está se tornando soldado de Cristo. Né? A descrição do céu para esse povo, eles tinham um céu que eles chamavam de... Acho que era Harlem que eles chamavam o céu. O céu deles era um campo de batalha, onde eles passariam. Você vê, para eles, o que eles gostavam era de lutar. Isso aqui, tudo depois que eles estudar a cruzada, vocês vão ver que era exatamente esse espírito que tinha os cruzados, mas com agora a luta por Deus. Tirando todas as outras coisas, colocando Deus. Então, para eles, o céu era um grande campo de batalha, onde eles ficariam continuamente em guerra. E no final, haveria uma grande batalha, onde seriam todos liquidados. Eles, então, valorizavam as virtudes militares, mas também tinha uma série de outras condutas. Por exemplo, eles não podiam mentir, tinham que ser fiéis à palavra dada. Mas, como todo paganismo, tinha contradições. Então, eles eram obrigados a ser fiéis à palavra dada, mas podiam ter mais de uma mulher, quer dizer, uma contradição. Depois, eles... toda vez que eles conquistavam uma cidade, eles depois roubavam, né, faziam o saque daquela cidade, e tinha a pilhagem. Eles pegavam tudo e empilhavam, daí o nome pilhagem, no meio da cidade, e dividiam aquilo entre eles. Então os homens podiam escolher as riquezas que iam ficar, e faziam isso, né? Esse povo, eles tinham uma grande admiração pelo Império Romano. Muitos deles queriam ser romanos. Quando eles invadiram o Império Romano, eles não queriam destruir o Império. Eles queriam preservar o Império. Tanto que, quando tomaram Roma, uma das primeiras coisas foi fazer uma lei proibindo a destruição da cidade. Porque começavam a pegar as imagens e moer para fazer cal.
e vender. Então eles fizeram leis proibindo a destruição das imagens. Depois procuravam preservar. Alarico, quando tomou Roma, pegou as insígnias imperiais e mandou para o Império do Oriente. Não tomou para si, mandou embrulhar com cuidado e mandou para o imperador romano do Oriente. Eles não queriam destruir o Império Romano, eles tinham muita admiração pelo Império. Então, se eles tinham tanta admiração, por que eles invadiram o Império? Né? Então, aqui tem uma questão que é a causa das invasões. Na verdade, são 3 as causas das invasões. Né? Então, são 3 causas. A primeira causa é uma causa climática. Se vocês olham o mapa da Europa, à medida que você vai entrando no continente, você vai subindo para norte, tá vendo? Então, quanto mais você adentra no continente, mais frio fica. Né? Esse clima temperado, que é o clima europeu, ele vai se caracterizar por ter invernos muito frios, sobretudo na parte mais continental. Quanto mais longe se está do mar, mais são os extremos de temperatura. O mar tempera muito o clima de um lugar. Então faz calor no verão, mas é um calor em julho e agosto. E depois faz muito frio no inverno. Então eles migravam para o sul. Esses povos migravam para o sul em busca de climas mais quentes. Então, um dos motivos foi esse. Eles estavam buscando climas que fossem mais quentes. Um outro motivo era a admiração que eles tinham pelo Império, como eu já falei. Tinham uma admiração pelo Império Romano e se admiravam das cidades romanas, se admiravam de Roma e das cidades do Império, que eram cidades organizadas, que tinham leis, que tinham ruas pavimentadas. Então eles tinham admiração por isso e queriam, mais ou menos como hoje as pessoas querem ir para os Estados Unidos ou ir para a Europa para viver num lugar melhor, eles também queriam migrar para um lugar para assim viver melhor. Claro que eles eram brucutus. Então, para eles, toda essa arte que tinham os romanos, etc., tudo isso na mão deles era mais ou menos como um elefante numa loja de cristais. Né? Eles não têm jeito com essas coisas e eles iam acabar destruindo tudo aquilo. Mas eles tinham uma grande admiração e queriam fazer parte do Império Romano. Eles vão se alistar nos exércitos romanos. O terceiro motivo, que é o motivo principal, é a fuga dos hunos. Os hunos, então, eu falei aqui dos germanos, né? Os germanos eram os povos que viviam na região da Germânia, ali às margens do rio Reno, na Áustria, na Bulgária, toda aquela região mais central europeia. Os hunos eram outros povos. Os hunos são mongóis que vinham da Ásia, vinham da China, vinham de longe para Chuchu. E eles, nesse movimento para oeste que os hunos faziam, como os hunos eles eram os mais violentos de todos, eles acabavam expulsando os outros bárbaros para o ocidente. Então os bárbaros foram chegando no Império em hordas por conta disso. Porque vinha primeiro, os hunos empurravam a fila lá do fundo, que empurravam e chegavam na fronteira. Primeiro os bárbaros chegaram na fronteira do Império Romano e ficavam fora do Império, mas na fronteira. Depois começaram a invadir. Então, já antes de Cristo, César tentou detê-los, os venceu em várias batalhas, mas Augusto já perdeu várias batalhas para os bárbaros. Eles invadiram o Império Romano, se estabeleceram dentro do Império, e quando vai ser já no século II, o Império já vai fazer acordo com os bárbaros e vai começar a recrutar. Como Roma já estava em decadência e não tinha mais moços, vai começar a recrutar bárbaros para compor os exércitos de Roma, para poder defender Roma da invasão dos outros bárbaros. E como os bárbaros eram fiéis à palavra dada, eles iam lá e juravam que iam lutar para defender as fronteiras do Império. E lutavam, ainda que fosse contra o povo deles mesmo. Então, no começo, eles foram chegando e dominando a situação dessa forma. Né? Então, por causa da invasão dos mongóis.
Tá? Os germanos, eles eram divididos em diversas tribos. Havia muitos povos. Então havia, por exemplo, os visigodos, os ostrogodos, os visigodos vão, por exemplo, formar a Espanha. Os vândalos, que vão atravessar toda a Europa, atravessar a Espanha, se instalar no norte da África, depois vão voltar para a Espanha e vão ficar no sul da Espanha, na região da Andaluzia, que se chamava Vandaluzia por causa dos vândalos. Vai ter também os francos, que vão formar os franceses, os daneses, os suevos, que vão formar os portugueses, os normandos, que vão depois se estabelecer na região da Normandia, no norte da África, no norte da França. Os anglo-saxões, que vêm da Dinamarca e vão se instalar na Inglaterra. E uma série de outros, são mais de 20 tribos germanas, eu não vou lembrar todas. Mas aí tinha aqueles que vão dar os batavos, que vão dar os holandeses. Não, Saladino vai ser... Saladino era turco. E os turcos são mongóis, né? Mas aqui não tem nada a ver com os hunos. O Saladino vai ser do século XI, século XII. Vai lutar na segunda cruzada, terceira cruzada. A gente vai falar dele. Essa é a primeira cruzada. Não, aqui não tem nada a ver com cruzada. Ixi, cruzada está longe aí. Então aqui, esses povos, então, eles chegavam no Império Romano. E muitos deles, então, como eles vinham do Oriente, o primeiro contato deles com o Império era com o Império Romano do Oriente. E o Império Romano do Oriente, para não ter problema com eles, falou: vocês erraram de endereço. É mais para leste. Pode passar. Pode passar, né? Na verdade, o que eles faziam? Eles prometiam aos bárbaros terras na região fronteiriça dos dois impérios. Porque aquela região fronteiriça, aqui vou mostrar aqui no mapa para vocês. Essa região aqui fronteiriça do Império Oriental com Ocidental, essa região aqui, sempre foi uma região de disputa, como toda região de fronteira. Né? Você falou: poxa, acho que a Sérvia está muito cagada, não vai para lá. Não, eu sempre estou falando. Então sempre teve essa briga. Então o Império Romano do Oriente falou: tá vendo essa região aí? Pega para vocês. Nem quero mesmo. E aí eles vindo para cá, acabavam vindo mais e invadindo Roma. Né? Então Roma acabou sendo nesse aspecto prejudicada. E as invasões bárbaras vão chegar num momento que então, já ocorriam, mas elas vão se agravar na época de Teodósio, e depois da morte de Teodósio, então começa no século IV, começa no século V, e onde o Império já era católico, o cristianismo já era a religião oficial do Império. E os pagãos romanos, que se ressentiam muito disso, tinham uma grande raiva do fato do cristianismo ter se tornado a religião do Império, eles então vão ver das invasões bárbaras um motivo de vingança. Agora eles diziam, depois que o Império ficou cristão, só nos acontecem desgraças, porque agora os deuses estão nos punindo. Vamos ver como vocês cristãos vão fazer para proteger o Império. Como é que vocês vão fazer para manter a unidade do Império? Né? Na verdade, mais importante que salvar o Império era terminar de converter e converter os bárbaros. E foi isso que a igreja fez. Tá? Bom, deixa eu ver aqui para não perder tanto. Para vocês terem uma ideia como os romanos no começo não combatiam os bárbaros, tinha uma lei que mandava destinar 1/3 das terras, 1/3 da produção, 1/3 da colheita, 1/3 de tudo para os hóspedes. E os hóspedes eram os bárbaros. Evidentemente que o povo romano tinha raiva disso, mas tinha uma lei. Eles viam que não tinham condições de combatê-los. Tá? Depois da morte de Teodósio, quem vai defender o Império, quem vai suceder Teodósio, vai ser Estilicão, que era vândalo, que já era um bárbaro. Depois, quem vai vencer Átila, se der tempo eu vou contar, Átila era o chefe dos hunos.
né? Então, o chefe dos hunos fala-se Átila. Átila se auto-intitulou Flagelo de Deus. Era um homem brutal, como todos os mongóis. Então, ele vai ser derrotado na Batalha dos Campos Catalúnicos por um exército composto de romanos, visigodos e francos. Era um exército misto de bárbaros e latinos. E o chefe vai ser o general Aécio, cuja mãe o pai era bárbaro, a mãe era latina. Então, ele já era um filho dessa mistura. Tá? Muitos dos bárbaros que chegavam no Império sabiam falar latim, sabiam falar grego e conheciam a civilização romana que eles admiravam. Então isso aqui é bom a gente saber para ver que eles não eram esses bárbaros como eram os índios aqui do Brasil. Né? Eles eram pessoas que tinham algum conhecimento, alguma estrutura hierárquica, alguma sociedade. O que eles não tinham era a polis, que era essa organização de Estado que tinha Roma, que Roma tinha muito bem. Isso eles não tinham, eles eram povos nômades. Eu falei para vocês que essa onda de... Então, então, os povos que invadiram foram os germanos, os mongóis, que eram os hunos, e também os eslavos. Mas a invasão dos eslavos vai acontecer depois, vai ser lá para o século X, XI, tá? Uma das invasões dos povos mais terríveis que houve foi quando foram os normandos. Por quê? Os normandos, que não é dessa época, que é um pouco depois, os normandos eram grandes navegadores. Eles chegaram na Europa, vieram do norte, daí o nome Norman, homem do norte, desembarcando na Normandia, daí a Normandia chamaram-se Normandia, e eles eram excelentes navegadores. Os normandos são os vikings, que tinham aqueles barcos com um monte de remos. Né? O barco era raso, então eles iam pelo mar e entravam nos rios, e quando chegavam a um lugar que o rio tinha uma grande queda d'água, uma cachoeira, uma grande dificuldade, eles desciam, tiravam o barco, colocavam nas costas, davam a volta, recolocavam na água e iam embora. Resultado, eles com isso conseguiram entrar em todo o interior da Europa. Então não teve cidade que eles atacaram, tudo eles incendiavam. As igrejas, as cidades. Então, a invasão dos normandos foi uma das mais terríveis que houve. A ponto da igreja incluir nas ladainhas uma oração do furor dos normandos, livrai-nos, Senhor. Isso estava, porque estava na ladainha de tão tremendo que era. Tudo era destruído. Tem os textos dos santos da época dizendo que era uma coisa tremenda. Eu perdi, a origem deles era da época? Então, os normandos, eles vieram do norte. Então, se eu não me engano, ou eles vieram da Escandinávia, seguramente vieram da Escandinávia. Mas eu ouvi uma explicação dizendo que eles vieram do norte da Rússia. Tudo eles destruíram. De origem dos Estados Unidos. Então você vê, esse povo que foi depois vir enfrentar os árabes e os turcos na casa deles e ganharam. Você vê que eles tinham uma espadona que chamavam de Francisca. Era uma espada enorme, ultra pesada, afiada dos dois lados. Então os vikings, eles só vão se converter em 911, quase no ano 1000. Que é aí que eles vão ficar católicos. Então, aqui então eu falei para vocês da divisão do Império, né? Que também mais ou menos, vocês saberem mais ou menos onde estava cada um desses povos. Os francos vieram dali da região da Bélgica, ali o norte, o nordeste da França. Os vândalos, acho que vêm de uma região mais ao sul. Eles vão para a Espanha, mas eles vieram todos do leste, né? Então de uma região ali mais do sul da Alemanha, ali na Áustria. E algumas invasões eram muito pacíficas, dependia dos povos que invadiam, e outras eram invasões tremendas, como foi a invasão dos normandos. Até aqui, ó, a furore normanorum libera nos domini, que se rezava. Um outro exemplo de invasão brutal foi a de Átila. Então, Átila veio
do Oriente, atravessou todos aqueles rios que tem na Rússia, o Dnieper, o Volga, etc. Subiu até o norte da Alemanha, depois desceu até o Império do Oriente, até Constantinopla, que ele não conquistou, e aí veio para o Ocidente. Então ele entrou na França, foi em direção a Reims. O bispo de Reims, agora eu não me lembro o nome dele, eu esqueci o nome, é um santo. Quando ele soube que Átila tinha, para vocês terem uma ideia, eu anotei aqui, acho que ele tinha isso, eram 700 mil homens. Eles viviam em cima do cavalo. O termo bife a cavalo vem daí, porque eles colocavam uma carne, montavam e ficavam montando. E aí aquela carne depois ficava boa para comer. Dormiam em cima do cavalo. Chegava à noite, eles dormiam em cima dos cavalos. Eles não desciam do cavalo. Aquela salgadinha amaciada. Então, e eles, vocês imaginam, que povo brutal. Eles foram invadir Reims, o bispo de Reims, sabendo que eles estavam chegando, saiu da cidade e foi ao encontro deles, para pedir que eles desviassem e não invadissem a cidade. O chefe, então, Átila, ouviu, na hora que ele terminou de falar, tirou a espada e cortou a cabeça deles. Depois, e isso aí, essa notícia corria, hein? Todo mundo sabia. Depois ele foi em direção a Paris. Chegando em direção a Paris, Santa Genoveva, que era de Paris, rezou, e ele então desviou-se e não foi para Paris, foi um milagre. E aí ele desceu para Roma, atravessou os Alpes e foi até Roma. Chegando em Roma, sabia-se o que tinha acontecido com o bispo em Roma. O Papa era São Leão Magno. São Leão Magno então saiu de Roma e foi ao encontro dele, para falar para ele não invadir Roma, sabendo o que aconteceu em Reims, hein? Não é que, vai que dá certo. Ele foi lá porque era um homem de valor e coragem. Falou com Átila, Átila desceu do cavalo, ouviu o que o Papa disse, deu ordem para os homens dar meia volta, montou e foi embora. Um dos homens dele falou para ele, não acredito, nós estamos conquistando tudo e você está com medo desse velho. Ele falou assim, dele não. Ele falou assim, dele não. Eu tinha medo daquele que estava do lado dele, que tinha uma espada de fogo e me olhava com raiva. São Pedro apareceu do lado do Papa e colocou medo no Átila e foi embora. Voltou para o norte, chegando na França. Ele então vai ter essa batalha que eu falei para você, a Batalha dos Campos Catalônicos, onde ele vai falecer, vai ser morto. Aí depois o filho dele assume, e aí eles vão depois perder totalmente a unidade, vão voltar um pouco para o Oriente e vão ser liquidados, né, os outros. Mas você vê que quem enfrentou esse homem foi o Papa, que vai guardar Roma. Por que foi o Papa guardar Roma? Porque não tinha mais poder constituído. São Leão Magno. Não tinha mais poder constituído em Roma. Acabou tudo, só ficou a igreja. E o Papa não fugiu de Roma. Diga. Você falou eslavo, né? Então, os eslavos vêm da Rússia. Mas os eslavos vão chegar na Europa depois. E depois vai ter a invasão dos húngaros, que vai ser bem depois. A invasão dos húngaros, eu estou aqui misturando um pouco. Quanta luta. Os húngaros eram um povo tão brutal. Os húngaros vão chegar bem depois. Os húngaros vão se converter no século XI. Eles bebiam sangue humano no crânio da pessoa. Pegavam o crânio fazia uma taça e bebiam o sangue humano. Imagina o que é ser um padre, um bispo, um monge, etc. E ir no meio desse povo para ensinar o cristianismo para eles, hein? Porque era isso que os padres faziam. Coragem. Porque todos eles foram convertidos, não é que eles amanheceram um belo dia e falaram, puxa vida, eu não tenho o que fazer, vou pedir para ser batizado. Foi isso. E muitos dos que iam lá eram mortos. Inúmeros foram martirizados. Então, quem converteu, por exemplo, os alemães, foi São Bonifácio, que era inglês. Então, São Bonifácio foi falar com o Papa. O Papa mandou ele, então, o Papa era se não me engano, era São Gregório Magno. E São Gregório Magno, então, mandou alguns monges para pregar para os alemães, que adoravam um carvalho.
Tinha uma árvore lá, um carvalho, que eles diziam que era divino. São Bonifácio não teve dúvida, pegou o machado, foi lá e derrubou o carvalho. Por quê? Porque ele sabia o seguinte, esse povo é escravo disso aqui. Se eu derrubar isso aqui, eles vão ver que isso é na verdade é um ídolo, é um demônio. Ele foi lá e derrubou. Mas quando ele fazia isso, o povo entrava em desespero, porque eles achavam que viria um castigo para eles agora. Não vinha um castigo, eles se convertiam. Muitos bárbaros se convertiam assim. Então, eu vou contar depois da conversão dos francos, que é bem interessante. Tá? Então, no meio de toda essa confusão, só restou a Igreja Católica. A capital do Império Romano foi transferida para Ravenna, porque Ravenna era um lugar cercado de pântanos. Então, quando foi em 475, fica imperador Rômulo Augusto, que vai ser o último imperador do Ocidente, que vai ter nome engraçado, curioso, Rômulo, que é um dos fundadores de Roma, segundo a lenda, e Augusto, que foi o nome do primeiro imperador. Então, ele fica em 475, fica imperador. Em 476, Odoacro, que era bárbaro, vai prendê-lo no dia 4 de setembro, e aí então acaba, em 486, o Império Romano do Ocidente. Ele então, Odoacro, conquista Roma, mas não ficou imperador, só pediu para ter o título de patrício, cidadão romano, e enviou para o Oriente as insígnias imperiais para o imperador do Oriente. Em 489, um ostrogodo chamado Teodorico tomou toda a península da Itália. Então, conquistou tudo até ali. Não havia, então, depois disso, mais Ocidente, não havia mais Império Romano, não havia mais Europa, não havia mais a unidade do Império Romano, acabou tudo. O Ocidente, acabou tudo isso. Ficou a confusão. E é nessa confusão que a igreja vai reconstruir tudo, e vai reconstruir tudo de uma forma melhor e mais perfeita e mais elevada. E é daqui que vai começar a surgir também a nobreza europeia e o feudalismo. Isso eu vou contar para vocês depois, mas que é interessante a gente saber, porque o feudalismo e a nobreza não foram algo feito por consenso ou em eleição, etc. Foi uma coisa natural. Porque a nobreza não é uma coisa que se ganha em eleição. A nobreza se nasce com ela. Tá? Mas isso eu vou tratar numa outra... Diga. Professor, a questão do colonato é uma questão de feudalismo? Teve isso no Império Romano? Não teve isso? Não, o feudalismo vai surgir depois. Depois? Porque são famílias já que estavam estabelecidas, que resolvem não fugir, resistir aos bárbaros e oferecem proteção às outras famílias que fugiam. Então é assim que vai começar a surgir o feudalismo na Europa. Nessa época já existia assim, a estrutura de uma igreja? Um prédio? Um prédio? Sim, isso existia. Com a basílica? Existia. Isso Em que existia. ano que foi levantada essa estrutura? Então, isso quando o imperador Constantino deu liberdade para a igreja, aí que a igreja começou a construir mais livremente as igrejas propriamente ditas, os locais de culto. Até então, os locais de culto eram feitos escondidos ou na casa das pessoas, né? Então, tinha, por exemplo, a casa do Papa Clemente, era uma casa muito rica em Roma, os cristãos se reuniam ali, e depois, quando veio a liberdade, ele transformou-se numa basílica. Aí ficou Domus Ecclesia, daí que veio o nome igreja. Era a casa de alguém. E aí Constantino vai dar um palácio para o Papa, que era de Laterão, que vai ficar San Giovanni Laterano. E a igreja vai começar a construir. Quando os bárbaros chegavam, destruíam tudo. Transformavam as igrejas em estábulo de cavalo. Destruíam tudo. Tudo escravizavam as pessoas. Tá. No caso, essa que existe hoje, o início da construção dela foi em que ano? Qual igreja você está falando? De Roma. Então, a Basílica de Roma foi construída no século XVI. Ali existia uma basílica antiga, que o Papa tirou e fez uma maior, que é de São Pedro. Então lá é um projeto renascentista. Então, século XVI. Tá? Então, esses bárbaros que invadiam a Europa, agora para tratar um pouco da questão religiosa, eles não chegavam na Europa pagãos, chegavam arianos.
Porque nesse contato que eles tinham com o Oriente, eles se convertiam do paganismo para o arianismo. Então, isso dificultou muito o apostolado com eles, porque é mais fácil converter um pagão do que um herege. Então, e ainda se formou, na cabeça deles, vamos só recordar, são povos guerreiros, e eles viam que os romanos, que estavam sendo derrotados, eram cristãos. Então, para eles, a religião cristã, a religião católica, era uma religião de derrotados. E o arianismo, que era a religião dos vencedores. Então, para eles, o arianismo exercia grande atração. Um dos grandes responsáveis pela conversão deles ao arianismo foi um bispo chamado Wulfila. Tem várias formas de escrever o nome dele, vou escrever de passar aqui só uma das formas. Ele fora sagrado bispo por Eusébio de Nicomédia, aquele mesmo que era ariano e que ficou chefe do arianismo quando morreu Ario. Então, evidentemente, esse bispo Wulfila era herege, era ariano. Ele foi viver no meio dos bárbaros, ficou décadas vivendo lá. Então, converteu, era um homem muito capaz. Para vocês terem uma ideia, ele fez alfabeto. Ele é tido como o primeiro, o pai da língua germânica, pode-se dizer. O que foi começar a língua germânica, vai pegar o alfabeto grego, vai adaptar, vai fazer uma tradução da Bíblia para os bárbaros. Era uma pessoa extremamente ativa e que vai convertê-los aos montes à heresia ariana. Então, eles vão invadir a Europa já querendo combater a ideia de que Cristo é Deus. Tá? Alarico, quando tomou a região da Ilíria, trouxe com ele um clero ariano. Então eles iam invadindo e colocando todo um clero ariano para tomar conta de tudo. O imperador Valente, que nós falamos dele na aula passada, que era ariano e ariano radical, lembra, ele mandou perseguir tanto os católicos como os semi-arianos. Quando ele ficou imperador, ele concedeu toda a região da Trácia aos visigodos e colocou como uma das condições que eles aceitassem o arianismo. Só dava aquela região para eles ficassem arianos. Os vândalos, que eram brutais, daí o nome vândalo até hoje como sinônimo de vândalo. E os vândalos, então, organizaram no norte da África uma perseguição brutal aos católicos. Uma brutal. Matavam todos os católicos, etc. Também alguns reis visigodos. Os únicos que permaneceram pagãos foram os francos e os anglo-saxões. Esses não ficaram arianos, permaneceram pagãos. Uma coisa que vai aqui atrapalhar a difusão do arianismo e vai ajudar o cristianismo, esses bárbaros arianos, eles não tinham grande cultura e eles não tinham uma tradição religiosa. A tradição no sentido religioso do termo. Os católicos tinham toda a patrística, tinham todos os padres da igreja, já tinham 4 séculos de história. Eles não tinham nada disso. Então, neles, a religião era muito mais superficial. Então, eles não tinham assim, uma força de difusão dessa religião como tinham os católicos. Em 410, Alarico invade Roma. Alarico era visigodo e ariano, tanto quando ele invadiu Roma, ele proibiu que os soldados profanassem os templos, mandou preservar o túmulo de São Pedro e São Paulo, e ele proibiu então isso aí, e depois da invasão foi a primeira vez que Roma foi saqueada, houve uma fome enorme em Roma, ele foi obrigado a ir embora, tentou passar para a África, ele chegou no sul da Itália, na Calábria, ele morreu. Mas se acreditava até então que Roma jamais seria destruída e que jamais seria saqueada. Então, em 410, Alarico saqueou. Então, é nessa época, pouco depois, em 413, que Santo Agostinho vai escrever o De Civitate Dei, a Cidade de Deus, se inspirando justamente nessa destruição da cidade de Roma, das destruições que os bárbaros faziam. Os vândalos vão devastar todo o norte da África, vão perseguir os católicos. Os vândalos eram mais ou menos 100 mil homens.
E isso vai acontecer com toda uma geração. Então, o primeiro que vai ser Genserico, que vai um vândalo que vai tomar o norte da África. Depois o filho dele, Hunerico, vai no começo ser condescendente com os cristãos, depois vai mandar perseguir. Em 348, ele manda desterrar acho, mais de 100 bispos, um negócio enorme. E aos cristãos da região de Tipasa, ele depois mandou cortar a língua de todos os cristãos, para que eles não cantassem mais hinos defendendo que Cristo era Deus. Então eram brutais. Depois o filho dele, que vai se chamar Gontamundo, cada nome espetacular aqui, que tiver dúvida de que nome. Gontamundo e depois Trasamundo. Todos eles vão perseguir os cristãos. Tá? Estou correndo um pouco aqui para a gente conseguir terminar. Diga. Praticamente Israel fica totalmente esquecido da história nessa parte, nesse Israel? Israel, Jerusalém, então. Isso. Se transfere tudo para a Europa. Isso, porque Jerusalém tinha sido destruída. A cidade ainda existia e viviam muitos cristãos lá. Na região, a cidade em si foi destruída, não ficou pedra sobre pedra. E os judeus, então, vão ser dispersos no ano 70 por todo mundo. Então não tinha mais uma terra de judeus. Eles vão estar em toda parte. Vão estar no Império Romano, onde eles tinham muita influência, vão estar por todo canto. Então eles vão perder toda a importância política, porque Israel não vai existir mais. Tá? Isso é um castigo que Cristo mandou para eles. E toda aquela região fica dominada pelos árabes. Né? E depois dos árabes vem os turcos. Quem vai tentar uma união entre os dois mundos, digamos assim, o mundo bárbaro e o mundo latino, o mundo romano, vai ser Teodorico. Teodorico era bárbaro, era ostrogodo, mas era uma pessoa de cultura, falava grego e latim muito bem. Ele vai conquistar Ravenna, que era onde era a capital do império, e vai procurar então unir os elementos godo e romano. Ele vai governar de 493 a 526. Então, só que o que ele fez? Havia uma lei que proibia casamento de romanos com bárbaros e vice-versa. Ele vai manter a lei, vai colocar todos os bárbaros no exército e vai dizer o seguinte: a missão dos bárbaros é ficar na guerra para proteger todas as conquistas de Roma. E a função do romano é poder usufruir de toda a cultura e toda a paz que Roma conquistou. Então vai ser muito separado. Isso vai funcionar durante algum tempo, porque ele era uma pessoa de muito prestígio, mas os próprios soldados deles, que eram bárbaros, vão morrer de raiva disso aí. Porque o Teodorico tentou criar um equilíbrio entre esses dois mundos e isso não vai dar certo. Não era isso que Deus queria. Quando ele morrer, isso tudo vai ruir, essa falsa união entre os romanos e os bárbaros, porque de fato a solução para esse problema era uma só: a conversão dos bárbaros. E aí nisso que a igreja vai trabalhar. Tá? Então, a conversão que vai começar a mudar tudo isso vai ser a conversão dos francos. Os francos, então, eles... franco, por que chamavam francos? Porque eles eram os bárbaros dos bárbaros. Eles eram franco, quer dizer livre. Então eles eram os livres, os indomáveis, os inconquistáveis, os rebeldes. Eles tinham uma região que pegava aí todo o nordeste da França até a Bélgica. É uma região que quem deu a eles foi Juliano Apóstata. E eles eram divididos em várias tribos. Tinham algumas tribos que estavam no sul da França também. Não existia França, hein? Isso que a gente conhece como França, evidentemente que não existia. Havia regiões que estavam com os visigodos, regiões que eram dos galos, e tudo aquilo sendo devastado. Então, os francos, que vão estar naquela região, eles vão ter um rei, que é interessante, 30 anos antes de morrer,
esse fato que eu vou contar para vocês vai acontecer com vocês, que é 30 anos antes de morrer Teodorico. Então, o rei dos francos chamava-se Clovis. Então, Clovis, ele era bárbaro. Aí, ele era casado com uma cristã, uma santa, chamada Santa Clotilde. Ele vivia na região de Paris, e essa cidade, a região no Pérsia, era uma cidade pequena. Ele, então, era pagão, conhecia um bispo, que é santo, San Remígio, e Santo Alvino, acho que Alvino ou Alvito, agora fugiu aqui, deixa eu pegar aqui para falar o nome dele certinho para vocês. Santo Avito. Então, San Remígio era bispo de Reims. Reims fica a leste de Paris, é a região da Champagne. É onde está a igreja onde todos os reis da França eram coroados. E Santo Avito era bispo de Vienne. Eles eram amigos de Santa Clotilde. Quem costurou o casamento de Santa Clotilde com Clovis foi o bispo Santo Avito, porque tendo em vista a conversão dele. Então aqui é interessante a gente ver o primeiro aspecto da vida de Santa Clotilde. Ela não casou com sentimentalismo. Casou para fazer o bem, para fazer apostolado. Né? Então não casou porque o Clovis tinha lindos olhos azuis. Né? E aí Deus abençoou. Deus abençoou. Vocês vão ver como. Tá? Eles então casaram, ela católica, ele pagão. Tiveram um filho. Ela insistiu muito para batizar o filho. Ele não queria que batizasse. Batizou, ela conseguiu convencer, batizou, a criança ficou doente, morreu. Ele falou, tá vendo? Isso é um castigo. O seu Deus não foi capaz de salvá-lo. Se eu tivesse entregado para os meus deuses, eles teriam salvado o menino. Passou um tempo, tiveram outro filho, chamado Clodomiro. Ela insistiu para batizar e falou, não vou batizar. Não vou batizar, porque olha o que aconteceu com o primeiro. Ela insistiu, ele concordou, batizou, a criança ficou doente. Ele falou, tá vendo? Aí ela rezou muito, a criança não morreu, sobreviveu. E ele não ficou católico. Então Clovis, ele estava tendo uma guerra contra os visigodos. E nessa batalha, a batalha de... Agora me fugiu o nome. E nessa batalha os francos estavam perdendo a batalha. Ele rezou para todos os demônios dele e nada. E ele viu então que as divindades dele não tinham nenhum poder, que não estavam fazendo caso do que ele pedia, que estavam sendo derrotados e que ele inclusive ia cair prisioneiro. E então naquele desespero ele resolve rezar e fala assim, Deus de Clotilde, me ajuda, porque se eu escapar dessa e ganhar a batalha, eu me faço batizar. Ele terminou de falar, os visigodos recuaram e foram embora. Isso foi em 495. Ele então cumpriu a palavra e quando ele chegou em casa, ele foi falar com o Clotilde. Ele falou assim, eu não te conto como aconteceu, nós estávamos perdendo a batalha. Eu rezei para todas as divindades e nada aconteceu. E aí então rezei para o seu Deus e Jesus Cristo, né? Eu rezei para Jesus Cristo e nós ganhamos a batalha. Então ela foi e contou isso, claro, para os dois bispos. E San Remígio então começou a se aproximar de Clovis para fazer apostolado com ele. E aqui que vem que coisa interessante. Justamente uma das coisas que Clovis não conseguia compreender, como é que Cristo, sendo Deus, se deixou prender, flagelar e morrer numa cruz? Porque eles tinham a mentalidade de um soldado. E agora ele viu que não, que era justamente Cristo que era o grande soldado. E aí então ele vai começar a ser preparado para ser batizado. Ele tinha as aulas com o San Remígio. E marcou-se o batismo dele para o Natal de 496. Ele foi batizado em Reims, na Catedral de Reims, da qual San Remígio era bispo.
E consta que ele, então, quando ouvia as pregações de São Remígio, que explicava para ele a vida de Cristo, ele com os homens dele, segurando a espada, que era chiquinha, uma espada enorme, pesadíssima. Ele, quando ouvia, dizendo que tinham feito com Cristo, que tinham cuspido no rosto dele, flagelado, ele ficava furioso e ele batia a espada dele no chão. Se eu estivesse lá com os meus francos. E aí no dia então do batismo se preparou toda a igreja. Quando ele entrou na igreja, que ele viu como era bonita a igreja, ele perguntou para São Remi, é aqui que é o céu? Ele falou, não, aqui é só um caminho. E ele foi batizado e com ele todos os homens dele, porque era esse o costume. Então os francos foram o povo que passou do paganismo direto para o cristianismo. E consta que na hora ocorreu um milagre, que veio uma pomba e trouxe uma ampola com o óleo que São Remi usou para ungir o rei. E todos os reis da França foram ungidos com esse óleo. Depois se misturava com outro óleo, né, para render, todos os reis foram ungidos com esse óleo. E esse óleo depois foi a ampola onde ele era guardado foi destruída na Revolução Francesa. Mas uma pessoa conseguiu guardar um pouco. Depois, quando os reis da França voltaram, ela se apresentou para mostrar o óleo e poder ungir de novo os reis da França com esse óleo. Os reis da França sempre tiveram o dom dos milagres. Então, sempre o rei da França, ele era coroado rei, terminava a cerimônia, trazia um doente, ele tocava e o aleijado saía andando, o cego. Esse era muito comum entre os reis. Cada um tinha um carisma diferente. Então é assim que vão converter os francos. E aí Clovis vai começar a conquistar todos os povos europeus. Ele vai fazer guerra contra os visigodos, vai fazer guerra... Porque aí depois ele vai unir os francos e vai então falar, não tem cabimento que no reino franco tenha hereges arianos. Ele vai fazer guerra contra os arianos. E vai conquistar e vai começar então a formar o reino da França. A gente não deve ter isso tudo uma visão romântica. Eles eram bárbaros e tinham costumes bárbaros. Então Clovis não era santo. Era um homem vingativo e cruel. Então uma vez ele queria conquistar um outro reino. E ele então, vendo que as forças que ele tinha não eram suficientes para vencer, ele foi procurar um filho do rei inimigo. Ele falou assim, olha, você não quer matar o seu pai? Você matando o seu pai, a gente faz uma aliança e une os nossos reinos. O rapaz foi lá e matou o pai. E aí Clovis foi lá e matou o rapaz. E pegou tudo. Então era um homem cruel. Isso aqui, esses bárbaros eram assim. Eles vão depois da grandes santos, mas depois. Aqui eles eram gente brutal. Gente brutal. Uma vez eles tinham conquistado uma cidade e teve um dos homens dele que na pilhagem pegou lá, não sei se era um vaso, alguma coisa que ele queria, e ele falou, não, isso aqui é meu. Eu peguei primeiro e ele, tá bom. Tempos depois, olha que forma vingativa, hein? Ele encontrou fulano, deixou uma coisa dele cair, na hora que falou para pegar, ele cortou a cabeça. Eles eram gente assim, muito ruim. Muito ruim. Né? Depois a igreja, então a conversão dos francos vai ser o grande marco de mudança da história. Porque aqui então todos esses bárbaros agora vão ficar católicos. E a igreja então vai transmitir a eles toda a cultura, mas agora uma cultura batizada. Então por isso que a igreja católica é a mãe de toda a cultura. E depois os francos, por isso que a França é a primogênita da igreja, porque foi o primeiro dos povos a se converter. Então todos os outros povos tinham ficado hereges antes de conhecer o cristianismo. Mas todos eles se converteram. Depois da outra aula eu conto algumas conversões para vocês. Os espanhóis, por exemplo, vão se converter com a pregação dos irmãos São Leandro e Santo Isidoro. E no ano, acho que vão se converter no ano 7, não, falei bobeira. Acho que é no ano 400 e tanto, 500, acho que é 500 e pouco, 600 e tanto, que eles vão se converter. E aí o reino visigodo fica um reino católico. Mas eram, assim, tremendas. Eles iam
pregar e matavam todo mundo. Então faziam muitos milagres, etc. Então o que é interessante a gente verificar, que lições tinha de tudo isso? Que Deus conduz as coisas na história. Na história a gente tem uma luta da igreja contra o mundo. Isso se vê em tudo. E aqui a gente vê mais uma vez, o Império Romano serviu a igreja. Quando não precisava mais, a providência tirou o Império Romano. E depois agora precisava converter os bárbaros, para poder converter o mundo. E foi assim que a igreja fez. Então teve uma outra perseguição agora, cruel de novo, não a de heresia, e a igreja mais uma vez venceu. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Então vamos encerrar que está bem no horário. Diga, Romano. Nessa época, o Império Romano já tinha os mosteiros da vida monástica? Tinha. Exatamente os mosteiros que vão ser os grandes guardiões da cultura. Toda a cultura ficou guardada nos mosteiros. Porque todas as cidades eram todas destruídas. Então, o mosteiro que guardava os livros, o saber, a cultura, etc. E foram os monges que preservaram isso. Daí a igreja depois criar as escolas e criar as universidades. Que é para difundir esse saber que ela tinha preservado. Porque a igreja sempre procurou ensinar, que é a ordem de Cristo. E de ensinar. Tá bom? Vamos rezar então?